Neste vídeo apresento o processo pelo qual as mulheres trilharam para conquistar a ordenação pastoral nas Assembleias de Deus da região norte do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Para uma melhor compreensão do assunto, organizei o vídeo da seguinte maneira: Manaus, setembro de 2017, Samuel Câmara, Carta de Proclamação. O assunto Ministério Pastoral Feminino ele é gerador de acaloradas discussões e isso há muito tempo. Tanto que no canal eu publiquei um vídeo, Pastorado Feminino Pode?, abordando essa eterna discussão sobre a legalidade dele. Estaria realmente clara a sua proibição na Bíblia? Um outro vídeo publicado aqui no canal é o Assembleia de Deus e as Mulheres, Trajetórias e Conquistas. Nele eu informo que em pelo menos 3 CGADB, o assunto Ministério Feminino foi discutido e rejeitado por unanimidade. O ano de 2017 foi histórico ao quebrar com este antigo paradigma e a figura central foi Samuel Câmara, genro de Ruth Doris Lemos, que foi esposa de João Colenda Lemos, ambos fundadores do IBAD. A pastora norte-americana Ruth Doris Lemos contribuiu para o crescimento espiritual e intelectual das Assembleias de Deus no Brasil. Ainda assim, não teve seu ministério pastoral reconhecido em terras brasileiras. Ocorreu em Manaus, no mês de setembro de 2017, o 2º Congresso Norte de Teologia e também o 4º Encontro Nacional da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, RELEP. O local escolhido para a realização desses 2 eventos foi a Faculdade Boas Novas. O tema geral foi a Reforma Protestante e Pentecostalismo, Convergência e Divergências Históricas. Vários pastores, advindos de Assembleias de Deus do interior do Amazonas e de outros estados, compareceram a esses eventos. O pastor Samuel Câmara, presidente das Assembleias de Deus em Belém do Pará, Igreja Mãe, participou de quase todas as mesas e painéis como ouvinte. Um trabalho foi apresentado onde mulheres manifestaram sua inquietação quanto ao fato de não poder chegar ao cargo de pastoras. O título do trabalho, um artigo, é chamado Mulheres Assembleianas no Exercício do Ministério Eclesiástico por meio da Educação Teológica. Se você conhecer este artigo na íntegra, no próximo vídeo que eu postarei aqui no canal. As autoras deste artigo são Daliane Nascimento de Santana, Edivan Saraiva Palhano, Francisco Manuel Dias Botelho, Inês Nascimento de Santana, Marta Morgana Nazaré de Lima Palirrano. Samuel Câmara assistiu aos debates que, àquela altura, se acaloravam cada vez mais. Câmara desafiou as mulheres dizendo: vocês nunca reivindicaram o cargo de pastora. Se vocês fizerem uma carta nos pedindo, quem sabe vocês serão atendidas. Diante desse desafio, cerca de 9 mulheres, liderada por Maria José Costa Lima, diretora da Faculdade Boas Novas, juntamente com Eunício de Oliveira Rios, Andréa Nogueira Gomes dos Santos, Elaine Cristine Santiago Vieira Guimarães, Raimunda Mota dos Santos, Gideane Moraes de Souza, Fátima Medianeira Flores de Vargas, Sara Vieira de Souza Basto e Marina Correia, pesquisadora e escritora,
elaboraram uma carta de proclamação contendo várias reivindicações e destinada a Jonathan Câmara, Samuel Câmara, Televisão Boas Novas e público em geral. A leitura da carta de proclamação foi transmitida ao vivo pela TV Boas Novas. Carta Proclamação. É necessário que demos liberdade ao Espírito Santo para que ele opere livremente, seja por homem ou por mulher, seja por dom ou ministério, para que a Igreja possa crescer na graça do Senhor. Gunnar Wingren, Mensageiro da Paz, Rio de Janeiro, 1º de dezembro de 1930. Carta destinada aos pastores e presidentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus dos estados do Amazonas e do Pará, pastores Jonatas Câmara e Samuel Câmara. A mulher é e foi, durante a história, parte vital e imprescindível no movimento pentecostal do norte do país. No Brasil, elas perfazem quase 70% do total da membresia. Isso se deve ao perfil histórico da Igreja, que em sua origem teve como foco alcançar o pobre e os marginalizados, e isso atraiu vários grupos e pessoas, e naturalmente também a mulher que vive historicamente em um contexto de opressão e inferioridade. Muitos nomes de mulheres aparecem no início da história do movimento pentecostal moderno, com significativa participação nos relatórios, serviços, administração, liderança e missões, e continua evidente sua atuação no decorrer da história do movimento. Não podemos deixar de citar o nome de duas mulheres que fizeram história no pentecostalismo no Brasil no século XX. Frida Wingren, mulher pentecostal sueca, atuante na posição de liderança, que veio para o Brasil na década de 1920. Ruth Doris Lemos, norte-americana, jornalista e teóloga, que havia sido ordenada pastora nos Estados Unidos. Chegando no Brasil, sem ter sido reconhecido seu ministério feminino, renunciou ao título e exerceu sua missão em submissão às regras da Igreja brasileira. Estas foram algumas das mulheres que ganharam notoriedade na história do avivamento, foram inflamadas pela chama do Espírito Santo e cada uma ao seu modo marcou profundamente seu tempo e sua geração e nos deixou um rico legado. Porém, não podemos deixar de mencionar as milhares de mulheres sem rosto e sem nome que trabalharam e trabalham sem o reconhecimento devido pelos serviços prestados ao reino de Deus. Diante do exposto, trazemos algumas reflexões. O que é mais complexo? Conceder o dom ou uma ordenação? O dom é concedido por Deus. A ordenação é um ato humano. Portanto, é Deus quem concede o dom a homens e mulheres e não há, biblicamente falando, nenhum dom divino que seja exclusivo para homens ou mulheres, pois todos somos de igual forma capacitados por Deus. Se a ordenação humana parte de pessoas que a estão efetuando em nome de Deus, logo esta precisa estar de acordo com o que fora antes divinamente instituído, pois se o ato da ordenação se desassocia do que antes já fora constituído por Deus, logo não perde a legitimidade de estar sendo feito em nome de Deus? Deus dá igualmente seus dons para homens e mulheres. Assim, homens e mulheres concordam que o dom do pastorado é evidente em muitas mulheres dentro da igreja. A própria liderança admite e dá espaço para a atividade pastoral feminina. Elas ensinam, pregam, aconselham, visitam, cuidam e evangelizam e dirigem igrejas. No entanto, não participam das instâncias administrativas e decisórias em ambientes eclesiástico e convencional.
A ordenação, em tese, seria o reconhecimento de um dom adquirido e já legitimado pela comunidade. Com base nas argumentações acima, externamos nossos propósitos para serem analisados por esta nobre liderança com visão cosmopolita e comprometida com as necessidades da Igreja atual. 1. A oficialização da vocação pastoral feminina, não por status, mas evidência do chamado espiritual concedido por Deus a homens e mulheres, com a intenção de aperfeiçoamento para a obra de Deus, a começar pela região norte, se estendendo enquanto proposta para instâncias convencionais em nível nacional. Assim, discutir sobre o reconhecimento da função eclesiástica fundamentada pela Bíblia e legitimada no trabalho cotidiano das mulheres em suas realidades locais. 2. Participação nas mesas diretoras das convenções estaduais e nacionais. 3. Participação da mulher nas mesmas convenções com direito de voto e voz. Participar com representação nos projetos parlamentares da Igreja. 5. Presidir projetos missionários nacionais e internacionais. 6. Participação obrigatória da figura feminina em todas as instâncias de decisões, seja elas quais forem. Criação de um fórum nacional que se desdobre em encontros regionais, a fim de promover discussões que contribuam para o desenvolvimento pessoal, intelectual, espiritual e pastoral da mulher. Parágrafo único. Mapeamento do trabalho das mulheres que já atuam hoje como dirigentes de igreja e promover uma consagração local das mesmas. A região norte deve ser o exemplo para o Brasil no processo de oficialização do ministério feminino, como já foi no advento do nascimento das Assembleias de Deus. A contribuição da mulher pentecostal para o pentecostalismo é algo incalculável, contudo, há uma sutil artimanha oculta a fim de desacreditar nossos esforços, associando nosso coração inflamado por Deus a movimentos que não têm legitimidade cristã, fazendo com que nosso trabalho e luta, que estão validados em Deus, percam a condição de legitimidade. O legado deixado pelas mulheres pentecostais ao longo da história é algo que nos motiva a continuar. Que se lembrem das mulheres pentecostais do século XXI como mulheres que não viveram alienadas da vida ou do seu tempo, mas que enfrentaram com coragem os tempos difíceis, movidas sempre pela chama do Espírito Santo que nos transforma e nos empurra para fora de nós. Que se lembrem de nós como representantes legítimas de Deus. E se lembrem de nós como alguém que descobriu sua identidade em Cristo, que não somos determinadas pela função que exercemos ou por qualquer movimento. É a identidade de Cristo em nós que nos faz sermos quem somos. E esta é a maior contribuição e legado que podemos deixar como mulheres pentecostais para as próximas gerações. Descobrir hoje quem somos em Deus e organizar toda a nossa vida a partir desta verdade, pois antes de qualquer coisa somos filhas legítimas de Deus e não queremos simplesmente o título, mas, sobretudo, o resgate de nossa dignidade. Ora, se é Deus que dá o dom para ambos, porque o mesmo Deus negaria a prática ou o reconhecimento deste dom? Manaus, 29 de setembro de 2017. Diante do desafio apresentado pelo pastor Samuel Câmara, as mulheres foram à luta e venceram. Com isso, o pastor Samuel quebrou uma tradição patriarcal e enfrentou a velha guarda assembleiana consagrando pastora, rompendo assim com o paradigma assembleiano.
As Assembleias de Deus do Norte transgrediram, então, o Estatuto Interno da CGDB, existente desde 1930, quando Frida Wingren, esposa de Gunnar, ficou proibida de pregar, como vinha fazendo até aquela data. Ou seja, Samuel Câmara acabou contribuindo para a luta contra uma discriminação enfrentada pelas mulheres assembleianas.